Olá, eu sou a Regina Mota e você está assistindo ou ouvindo, acompanhando aí pela rádio, o programa Arte na Mesa. Um programa em que a gente se senta à mesa e conversa sobre música. Essa é uma iniciativa da Acarte, Icon e Rádio NASP. E você hoje é muito bem-vindo para falar com uma pessoa muito especial, mas esse é muito especial mesmo, porque assim, se não fosse ele, eu não existiria. Então, assim, para mim é muita especialidade. Muito bem-vindo, Luiz Mota. Obrigado. Te chamo de Luiz Mota ou de pai, né? Muito bom ter você aqui, pai. E a gente quer conversar com você sobre o começo da sua história com a música adventista. Você é de uma família que não era crente, né? E aí você acabou indo estudar no colégio que hoje a gente chama de UNASP em São Paulo, né? Sim. E você foi descoberto cantando no dormitório. Como foi isso aí que você de repente foi chamado para cantar no coral do colégio? Houve uma mudança na direção do Coral Carlos Gomes e o pessoal estava procurando cantores para o coral. E o banheiro dos rapazes sempre foi coletivo, né? Sim. E estava eu lá tomando meu banho e cantando, quando um amigo que já era membro do coral há vários anos, ele me pediu para ir lá fazer o teste. E eu fui para fazer esse teste e eu tive a sorte de que vários barítonos e vários segundos tenores tinham sido selecionados, mas havia apenas 3 baixos e apenas 3 primeiros tenores. Naquela oportunidade, naquele tempo, eu tinha a voz mais aguda e eu fui classificado como primeiro tenor e, obviamente, aceito porque eles só tinham 3, né? Era a vaga que tinha, né? Então, foi ali que nós começamos e o novo maestro, que se chamava Dean Friedrich, ele organizou um quarteto dentro do coral, né? Tá. E eu era o primeiro tenor desse quarteto e os demais eram alunos que não são muito conhecidos, mas nós cantamos aquele ano todo com esse quarteto em diversos lugares, série de conferência, etc. Entendi. Nesse tempo não existiu o Arautos do Rei ainda no Brasil, só tinha o King's Herald, que era o Arautos do Rei lá dos Estados Unidos. Eu sei que existia uma tradição de quarteto muito forte, mais forte do que é hoje, né? Então, assim, tinha quarteto em muitos lugares, as pessoas gostavam dessa formação. Quando o Arautos vai ser formado finalmente, no comecinho dos anos 60, primeiro, por que você foi pro segundo tenor? Porque o primeiro tenor era quem estava convidando, né? O pastor Farabi? Não, é porque depois de alguns anos, logo eu cantei como primeiro tenor nesse quarteto só um ano. No Entendi. ano seguinte, nós já tínhamos um outro indivíduo, desculpe chamar mas um outro cantor que cantava mais agudo ainda. E aí eu passei a cantar o segundo tenor, inclusive no coral. Isso entendi. foi até o final de 1960. Você se formou em 60? Eu terminei a faculdade de teologia em 1960 e trabalhei então para a organização. Em 1962, a organização adventista já havia tomado um ano antes, a decisão de construir lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, um auditório Guanabara, como ele era chamado, que seria um auditório para apresentações públicas constantes. E para as gravações, né? As gravações de rádio muitas vezes tinham, né? Público. E também. Então, nesse prédio que existe lá até hoje, havia uma área muito maior para a Voz da Profecia, porque a Voz da Profecia estava sediada lá em Niterói e era muito apertado tudo, porque aquilo era uma coisa
que tinha 20 anos. Começou em 1943 no Brasil. Aham. Então eles inauguraram esse prédio em outubro de 62. O Quarteto Americano, ele veio para cá, nós cantamos com eles em São Paulo e lá no Rio de Janeiro. Nós já era a primeira formação Sim. ou era outro quarteto? Não, nós... Desses todos que você cantou? Já estava formado, então vamos na formação. A sequência um pouquinho antes, É. no primeiro semestre de 62, a organização também decidiu colocar na televisão, que naquele tempo foi escolhida a TV Tupi, o programa Fé para Hoje, cujo orador era o pastor Campo Longo. E eles organizaram um quarteto, que era o baixo Samuel Campos, o barítono Joel Salles, segundo tenor eu, e a Dilza Garcia como Lembro dessa história. um contralto. Cantava a voz do Exatamente. primeiro tenor. Mas, após a Conferência Geral de 1962, houve a reunião da Divisão Sul-Americana e eles votaram esse quarteto, que era, então, repetindo, Samuel Campos, o baixo, Joel Salles, o barítono, Luiz Mota, segundo tenor, e o Henry Feierabend como primeiro tenor. Ah, tá. E nós cantamos com os americanos na inauguração desse auditório, que, aliás, por coincidência, eu estive no Rio de Janeiro em 2022, desculpe, e cantei lá quando eles estavam comemorando 60 anos da existência do prédio, auditório, né? do auditório, etc. E você foi o ano passado também, quando foi 60 anos do quarteto, né? Ah, Não sim. foi o ano passado? Foi o ano... 23, né? Não, foi 22. Ah, 22. Que o quarteto começou em 62. Ah, tá. Tá. Então vamos ainda fazer... Tem mais uma pergunta sobre esse começo. Eu sei que você já me contou que o pastor Feierabend, né, fez uma semana de oração ali no Campus 1, né, hoje em dia, o velho IAE, e vocês cantaram. Que formação era essa que cantou durante essa semana de oração? Não era uma formação. Não, então, mas quem ele chamou? Ninguém chamou. Eu não me lembro de nós três quem é que teve a ideia, mas um de nós três teve a ideia de irmos onde o Feierabend dormia. Sei. E nós ensaiamos com ele o hino Salvador Benigno Atende. E cantamos, acho que na quinta-feira à noite, se eu não estou enganado, no sermão dele. Sei. Certo? Então foi a primeira apresentação nossa e parece que foi daí que surgiu na divisão a ideia de que o quarteto seria aquele. Tá, então, na verdade, eu achava que o pastor Feierabend tivesse escolhido vocês, mas foi uma coisa meio conjunta. Alguém fez teste com vocês? Não. Vocês já eram conhecidos pela atividade no coral, né? Porque hoje em dia existe teste, né? As pessoas se candidatam, vão lá na Novo Tempo e fazem teste para serem escolhidos. Mas naquele momento, vocês, de repente, já tinham um conhecimento vocal, já tinham cantado juntos com essa formação em que a Dilza cantava? Sim, nós já tínhamos cantado vários meses juntos, né? E o Feierabend, ele era departamental de jovens, missionário em Santa Catarina. Né? Então, ele foi para a semana de oração, mas ele não teve nenhum envolvimento na escolha dos membros. Ele foi convidado pelo pastor Roberto Rabelo para fazer parte do quarteto. Entendi. Agora, como uma curiosidade que não é do conhecimento de quase ninguém... Então vamos lá, que nós gostamos de curiosidades. No início de 62, ali, provavelmente fim de janeiro, começo de fevereiro, foi feito um teste lá na capela do antigo CAB, né? E foi organizado um outro quarteto. Mas os membros não aceitaram cantar, nenhum deles. Então, eles foram para o teste, aliás, não sei porque foram para o teste, se eles não tinham intenção de cantar, né? Então aquilo... Acabou que o teste não gerou o quarteto. Os elementos. E Entendi. nós
logo depois disso, eles precisavam do quarteto para o Fé para Hoje. Então, nós fomos convidados pelo pastor Roberto Rabelo, inclusive, nessa época, o departamental de comunicação da Divisão Sul-Americana era o pastor Roberto Azevedo, né? E eles providenciaram um professor de canto que vinha aos domingos de Campinas, ele ia de Campinas para São Paulo para termos aula de canto com ele, e nós ensaiávamos 3 vezes por semana, segunda, terça e quinta. E quando que vocês mudaram para o Rio? 62, quando ficou pronto? Não, ou ainda demorou não, porque o Feyerabend, sendo missionário, ele tinha aquelas férias que eles chamavam de furlough. Então eles anteciparam esse período para ele, porque ele deveria tirar férias no ano seguinte, ou daí para frente. Então, anteciparam as férias dele. E ele ficou, então, dezembro de 62 e janeiro de 63. E aí é que nós fomos para o Rio. Quando ele voltou desse período... Todos vocês tiveram que mudar, né? Sim. Ninguém era de lá. Ninguém. O pastor Rabelo já morava no Rio? Sim, porque ele devia trabalhar em Niterói, nesse lugar que você falou. Ele sempre... Bom, pelo menos no tempo da Voz da Profecia, de 43 em diante, ele era morador lá em Niterói. Conta alguma coisa, eu sei, tem muitas histórias e o nosso programa é muito curto, né? Mas, sei lá, lembra aí alguma coisa das viagens? Eu sei que o pastor Rabelo era uma pessoa... Eu li aquele livro do pastor Feyerabend que conta um pouco da história e ele fala que o pastor Rabelo era, assim, uma celebridade, assim, absurdamente conhecida. Eu lembro que uma vez pararam a Kombi que vocês estavam dirigindo e estava em velocidade. Era você que estava dirigindo, pai? Claro que não, meu pai dirige muito bem e conscientemente. Mas alguém estava dirigindo meio rápido e aí eu lembro que o guarda parou e o pastor Feyerabend contando isso, né? E que aí o pastor Rabelo lá atrás falou, qual é o problema? Aí o guarda, eu conheço essa voz, né? Então as pessoas conheciam a voz dele, né? Pelo rádio e tudo. O que você lembra aí de algumas das aventuras que vocês faziam viajando de Kombi pelo Brasil inteiro? Olha, o pastor Rabelo, ele era muito respeitado. Em todos os locais que nós estivemos e onde cantamos em alguma emissora de rádio, algum programa ali especial, os locutores da rádio, eles ficavam ao lado do Rabelo e tinham o maior prazer de estar com ele, porque ele tinha uma voz muito maravilhosa, né? E nas apresentações, nem sempre ele viajava conosco, mas todas as vezes que ele viajou conosco, em auditórios pequenos, auditórios grandes, o pessoal tinha, vamos dizer assim, praticamente uma paixão para ouvi-lo, e eles iam às conferências, eles iam assistir, aquilo era anunciado, a Voz da Profecia, pastor Roberto Rabelo, e os auditórios sempre se enchiam, né? Porque eles gostavam demais dele. E esse fato da Kombi aí é verdadeiro, aconteceu assim, né? Aconteceu também quando os equipamentos que vieram dos Estados Unidos, que foram doação... Por estúdio, foram doação da Conferência Geral. O nosso estúdio no Rio de Janeiro, na época, ele não devia nada para nenhum estúdio, apenas no tamanho. Não era um estúdio para... A sala não era grande, mas o equipamento era altíssima palavra, né? Então, havia algum problema de alfândega, porque era uma doação, e aí o pastor Rabelo um dia foi lá no setor específico e estava falando com alguém, quando o diretor dessa área, ele falou, espera um pouquinho, eu estou ouvindo aqui o pastor Roberto Rabelo, certo? Que incrível, né? Porque não é nem pela imagem, as pessoas reconheciam ele pelo som da voz. Né? Então, esse senhor foi lá para saber o que estava acontecendo, o pastor Rabelo explicou tudo, o homem liberou na hora todos os equipamentos. Isso está no livro do Feyerabend, está mencionado ali. Certo? Nós tivemos uma experiência, várias experiências, todos os quartetos tiveram, né? Sim. Mas muito peculiar. Nós estávamos numa cidade que eu insisto em não lembrar o nome, mas é entre Juazeiro e Recife.
um local, um auditório, assim, para umas 300, 400 pessoas, e havia um corredor bem no meio, né? Cadeiras para cá, cadeiras para lá, e um corredor. E nós estávamos cantando e apareceu lá no fundo da igreja um cão policial. Um cão policial. Não era um policial. O policial. Não, era um cachorro policial. E ele veio descendo o corredor. Mas nessa hora o pastor estava falando? Não, ou vocês estavam nós cantando? estávamos cantando. Ah, tá. Ele veio descendo o corredor e eu não sei porque ninguém tomou qualquer providência. Não sei Eles se estavam muito não sei se- encantados com o seu canto. não sei se o cachorro já era conhecido, já era amigo deles. Mas o fato é que ele desceu, havia uma escada para subir assim ao púlpito e ele subiu. Eu não tenho certeza, mas nós cantávamos apenas com, Gente, ele subiu. nós cantávamos apenas com o diapasão. E eu não sei se o cachorro viu o Farabi colocar o diapasão na boca para dar o tom e se ele achou que era comida. O fato é que ele veio, subiu, o Farabi estava aqui à minha direita e ele foi cheirar a mão Do do Farabi. Farabi, porque ele segurava o microfone aqui, né? Lamentavelmente, nós não conseguimos segurar. Nós começamos a rir. Não deu para acabar a música. Não teve jeito. E aí sentamos, o pastor Rabelo levantou-se, ele não gostou muito, porque ele, para aquela... Perdeu o clima, né? Para aquela... Ele era um sujeito muito flegmático, né? Britânico na aparência. Ele achou que aquele negócio não estava muito de acordo. E quando ele se sentou, nós nos levantamos para continuar cantando e também não deu para cantar. Voltaram a lembrar. Voltaram. Mas o que fizeram com o cachorro? Tiraram ele? Olha, esse é um detalhe que Você nem lembra. nós ficamos O cachorro tão virou um detalhe. concentrados no sorriso e na vergonha. E eu nem sei o cachorro, se ele foi embora sozinho, o que aconteceu, né? Tem umas histórias, eu lembro, dessa Kombi que vocês usavam Ela naufragou. Naufragou, eu ia falar que ela tava, assim, presa ali numa lâmina, mas foi um naufrágio mesmo. Foi um naufrágio. Nós estávamos cantando em Aracaju e na segunda-feira nós deveríamos ir... Não, perdão, no domingo de manhã nós deveríamos ir para Maceió. Para já cantar de noite. Isso. Como o tempo estava muito incerto, com muita chuva, o pessoal de lá sugeriu que o pastor Rabelo fosse de avião, para garantir, né? E nós fomos de Kombi. A estrada absolutamente toda de terra e havia poças, o carioca fala poças de água, né? Poças ou poças. E num certo momento já começou a entardecer, porque a coisa estava indo muito devagar. Havia umas pessoas do lado de lá, de uma poça, né? E nós achamos, quem estava dirigindo, normalmente os motoristas eram o Fairam e o Samuel, né? Nós, no momento que entrou com a Kombi, ela afundou, porque era muito mais fundo do era que... Era um lago, não era uma poça. E molhou o motor. Eu me lembro de chinelo saindo... As roupinhas dos arautos boiando. E aí, com a ajuda daquele pessoal, nós conseguimos tirar a Kombi e o Fairam entendia um pouquinho de mecânica, eles acenderam algum fogo lá, alguma coisa quente para secar lá umas partes e tal. E aí nós seguimos. E obviamente vocês perderam aquela programação. Não tinha condições. E aí o resto da viagem foi da seguinte... O resto não. Até nós chegamos num local lá, numa cidadezinha onde tinha um hotel. E aí vocês chegamos dormiram. lá. Mas até chegarmos lá, o Joel ou eu, nós íamos nas poças para medir a profundidade. Assim, se deu no meio do calcanhar, dá para ver. Se chegou no joelho, vamos pensar. Nós éramos uma espécie de agrimensores. Nós íamos alternadamente, nós íamos medir a profundidade das poças, não houve mais nenhuma. Nenhuma era tão funda. Nenhuma delas. Nós chegamos lá umas 10 horas da noite. Naquele tempo não tínhamos telefone e nós estávamos no meio de uma estrada muito pouco movimentada.
não foi possível a gente se comunicar com o pastor Rabelo. Imagina a preocupação. Exatamente, quer dizer, ele deve ter pensado mil coisas, um acidente, alguma coisa e tal. Mas foi bastante interessante. Eu sei que uma das aventuras continuou sendo, né? Mas só que eu acho que andar de avião se tornou uma coisa mais comum, né? Mas era quando os cantores tinham filhos, né? Eu sei que você só conheceu a sua filha quando ela já tinha 40 dias, não tem essa história? A Silvia, A Silvia, minha. ela nasceu e nós estávamos em Curitiba, indo para Lages, Santa Catarina. Então, eu recebi, não sei de que forma, a informação, quer dizer, eu sabia que ela estava para nascer, Sim. mas eu recebi, de alguma forma, a informação de que a Silvia havia nascido. Nós estávamos num domingo à noite, cantando em algum lugar lá em Curitiba, e até o pastor Rabelo anunciou para todo o auditório que a minha filha tinha nascido e tal, e aí nós seguimos no dia seguinte para Lages, fizemos uma série de conferências lá de 21 dias, não foram 40, 21 dias, mas eu consegui me comunicar com os vizinhos nossos lá pelo aquele sistema do Rádio Amador? Do Rádio Amador. A gente morava em Botafogo na época, né? Exatamente. Então, eu consegui, através... Os amigos lá da cidade apresentaram, esse Rádio Amador foi muito gentil, muito simpático, conseguiu, ligou lá para o Rio, alguém ligou do Rádio Amador de lá, ligou para o telefone da vizinha e a gente se falou e eu soube que estava tudo bem e tal, porque eu estava praticamente para ir embora para casa, né? Entendi. Mas eu não queria... A minha avó, a mãe da Maria Elisa, estava lá, né? Sim, ela está. Mas essa viagem que nós fizemos, perdão... Não, vai. Que tem essa história de Aracaju para Maceió e etc. Nós fomos até Natal. Essa viagem levou 45 dias, entre saída e volta, né? Nossa, porque nós fomos cantando em todo lugar, em Salvador, em Recife, e até uma pequena série de conferências que o pastor Viana, muito conhecido, né? Ele era o pastor lá naquele momento, ele tinha sido da classe do Joel, e nós ficamos uma semana lá cantando, o pastor Rabelo participou. Então. Eu entendo que as aventuras que até hoje acontecem, elas ficam muito exacerbadas por toda essa condição. Não ter telefone, não ter comunicação, não ter tanta facilidade para viajar de avião. Eu sei que de vez em quando vocês viajaram de avião. Uma vez na vida. Uma vez só, Arautos. Só deu uma. No nosso tempo, nós fomos do Rio para Campo Grande, Mato Grosso. Ah, tá. E fomos e voltamos de avião. Olha, e se sentiram finos. Foi muito, muito bom. Mas, veja, eu costumo mencionar o seguinte, hoje o quarteto não usa uma Kombi. Né? Não, claro. Mas naquele tempo, qual era o veículo assim que se ajustava mais ou menos ao nosso tipo de trabalho e tal? Era uma Kombi. Sim. Para nós, aquilo era o que tínhamos. Nós não conhecíamos um veículo com câmbio automático, com ar-condicionado, com um motor mais possante. Nós conhecíamos aquilo. Para nós era aquilo. E mesmo o avião era um transporte de minoria, né? De emergência, claro. Né? Não era uma coisa comum como é hoje, né? Não, hoje nós temos muitos modelos de avião. Aquilo era o DC-3, que foi considerado o avião mais seguro da Segunda Guerra Mundial. Olha só, então vocês pelo menos, além de finos, eram seguros. Era um avião que tinha dois motores a hélice. Certo? Era o transporte daquela época, nos voos domésticos, a maior parte das companhias tinha o DC-3. Né? Você é ligado nesses negócios de avião, né? Ô pai, falam para mim um pouquinho sobre o depois do Arautos, né? Você acabou não continuando nem
como profissionalmente, né? Nem como cantor e nem como pastor. Você enveredou por um lado profissional de administração e trabalhou em várias multinacionais e tal, mas você nunca parou de cantar. Eu me lembro da minha infância, inclusive, que você cantava muito em casamento, que as pessoas queriam os cantores, os ex-arautos no casamento, né? Como você canta até hoje, sua voz ainda é muito bem conservada, os meus alunos são todos impressionados. Aí eu falo, se cuidem, que aí vocês podem também, né, alcançar o mesmo feito. Como você considera essa influência da música na sua vida de administrador, de pai e tal, dentro de uma visão de igreja em que você sempre contribuiu muito, né? Olha, eu queria fazer uma menção de um detalhe, que o primeiro quarteto brasileiro, ele tinha o pastor Feyerabend, que era um excelente conferencista. Sim. Quando eu saí do quarteto, volta e meia ele era convidado para fazer uma semana de oração. Eu me lembro, por exemplo, de 2 semanas de oração lá em São Paulo, no Campus 1. Quer dizer, com intervalo de aí 2, 3 anos. Semana de oração em Hortolândia e na Igreja Central de São Paulo, lá em Botafogo. Então, de tempos em tempos, né, nós estávamos cantando. Além daqueles famosos festivais de quartetos, etc., nós fizemos uma apresentação de um programa completo em Curitiba, só nós. A sua formação é muito forte, porque depois vocês continuaram se encontrando. Quando ele foi para o Canadá e tinha programas de televisão lá, vocês iam lá e gravavam com ele em alguns momentos, né? Sim, naquela época nós estávamos na Andrews, né? A nossa família, né? A nossa família. Mas os outros foram e vocês reuniram o primeiro quarteto, né? Então, e aí a divisão sul-americana, juntamente com a divisão norte-americana, eles chegaram a um acordo e levaram o Samuel e o Joel, de onde eles estavam, aqui no Brasil, e eu, ali da ENS, estava encostado, né? Fomos lá para Toronto, e o Feyerabend estava com o programa dele, que está escrito em português, que ele havia começado muito precariamente, mas ele foi crescendo, ele já tinha um estúdio, eles já tinham comprado aquela igreja que era luso-brasileira, e nós passamos lá 3 semanas, não somente cantando na série de conferência em Toronto e numa cidade próxima, que eu não me lembro o nome, mas também gravando durante o dia. Nós deixamos uma série de hinos gravados para ele usar no Está Escrito. Nos próximos programas. Né? No está Escrito. Então, a Novo Tempo tem esse DVD, e muitas pessoas têm. O som é da Voz da Profecia do Rio de Janeiro, 1963, 64, 65. A imagem é Toronto, 1979. Mas a gente cantava dublando. Entendi. Entendeu? Dublando vocês mesmos. Nós mesmos, que é bem mais fácil. Que é o que todo mundo faz em videoclipe até hoje, né? Sim, mas então, respondendo a sua pergunta, esse detalhe de nós estarmos sempre cantando com alguma frequência, né, fez com que nós mantivéssemos até aquela imagem do primeiro quarteto. Mas eu fui trabalhar numa empresa canadense, entrei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, porque num primeiro momento eu tinha pensado em ser professor, o que felizmente milhares de alunos se livraram, porque não é a minha característica, mas eu trabalhei numa empresa canadense, 2 empresas americanas, na Fiat Automóveis, e depois que voltamos da Andrews, eu fui trabalhar na Golden Cross, eu fui diretor administrativo e de recursos humanos, que é a minha área, né? Minha especialização durante 35 anos foi recursos humanos. Mas nunca parou de cantar? Não. Aí, lá em Botafogo, que você está lembrada, a mamãe tinha o coral,
E a gente cantava aí, no tempo que estávamos em São Paulo, o pessoal convidava muito. Eu acho que eles me convidavam não para pregar, eles me convidavam para cantar. Né? Eles falavam, aí fazia uma dobradinha, sai, você prega. Você vem pregar aqui e tal, mas era mais uma desculpa, né? Pai, continua, tá? Nosso programa acabou, mas você tá batendo um bolão aí, cantando e falando, então, assim. Foi um prazer, minha filha. Muito bom. Tchau. Te amo. Eu também. Esse foi o Arte na Mesa especialíssimo de hoje. Você acompanhou e pode continuar acompanhando. Se você nos seguir nas redes sociais, você pode ficar sabendo todo mundo que vai aparecer por aqui. Dá sua opinião, escreve pra gente, fala sobre perguntas que ficaram sem ser feitas e pessoas que ficaram ainda sem ser entrevistadas e que podem ser convidadas para esse bate-papo também. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem.